Boa noite. Nós estamos mais uma vez reunidos aqui na casa do irmão Edson para estudar a Bíblia, as doutrinas fundamentais. E hoje nós deparamos com a questão da idolatria, onde o padre Fábio de Mello faz algumas declarações que... Isso aqui não sai melhor não, pastor? Que correspondem à definição bíblica de idolatria. Teve até a irmã, quando nós estávamos comentando sobre isso, ela disse: o padre Fábio de Mello agora é evangélico, ele está quase se convertendo. Só que isso não é verdade. Na verdade, uma estratégia da Igreja Católica é botar alguns padres para se parecer evangélicos, falar como evangélico, mas eles não abandonaram a idolatria. E o que é a idolatria? Nós vamos estudar hoje. Mas onde é que o padre Fábio de Mello revela que é um idólatra e escravo do culto a Maria, e que ele declara Maria, mãe de Jesus, como se fosse uma deusa? Para mostrar a essa irmã que ela está enganada, que ele não está se convertendo ao cristianismo bíblico de jeito nenhum, eu mostrei a ela em um site católico romano, que é chamado de Canção Nova, e lá eles colocaram uma homilia ou pregação do Fábio de Mello. Eu vou abrir aspas aqui e na descrição eu vou colocar o link onde está isso aqui. Olha o que é que o padre Fábio de Mello vai dizer acerca da Maria, mãe de Jesus. E essa é a doutrina católica romana. Eles dizem que não adoram Maria, mas quando você vai para o conceito, a definição, a pergunta o que é idolatria, tudo que a Igreja Católica faz em relação aos santos, aos anjos e a Maria, é catalogado biblicamente como idolatria. E o que é idolatria? Nós vamos tentar descobrir. Mas o site católico romano, chamado de Canção Nova, diz, abre aspas. Primeiramente ele apresenta o padre e depois diz que o padre diz aqui: sacerdote da Diocese de Itaguaí, Rio de Janeiro, padre Fábio de Mello Gonçalves falou sobre a Virgem Maria em sua homilia ou pregação do dia 1º de janeiro, no retiro de Ano Novo. Então ele agora vai escutar o que foi a homilia, a pregação do padre, o que foi que o padre ensinou. Então o Fábio de Mello diz: hoje celebramos Santa Maria de Deus. A Igreja sempre acreditou na Virgem Maria como mãe de Deus. Isso é mentira dele, né? O catolicismo passou a existir depois que houve o Edito de Milão, quando o Império Romano decidiu que o Império Romano ia ficar unido à Igreja Cristã. Pois isso foi em 313, com o Imperador Constantino, que a mãe era cristã e o pai era pagão. Ele cresceu dividido e depois ele viu, na época dele o Império Romano estava dividido, e ele viu que a única maneira de unir o Império Romano era através da religião cristã, porque ele ficava impressionado como é que os cristãos eram perseguidos e continuavam firmes e crescendo. E já pelo ano 300
os cristãos eram uma presença marcante, uma verdadeira multidão. Então ele inventou que tinha se convertido ao cristianismo, mas ele queria trazer aquela unidade que tinha nos cristãos para dentro do império. Então ele misturou cristianismo e paganismo. Então, desde o seu berço, do seu nascimento, quando foi criada a Igreja Católica Apostólica Romana, ela não existia antes de Constantino, ela não tinha esse título. Então a Igreja Católica não começa com os apóstolos, como a Igreja Católica diz. Ela não foi a primeira igreja. Então ela já foi uma igreja criada de forma política e com o propósito de misturar cristianismo e paganismo. Então, o que é que acontece? A partir daí, do ano 303 depois de Cristo, como o Império Romano tinha deuses e deusas, então eles começaram a exaltar os mártires cristãos, passaram a exaltar as mulheres, e especialmente a Maria. E veja bem, e quando chega perto de 500, o Papa já tem tanto poder quanto o César Romano, já manda no céu e na terra. E então ele faz dogmas, cria doutrinas contrárias à Bíblia. E uma das doutrinas o Padre de Melo vai falar aqui, olha o que ele diz. Hoje celebramos Santa Maria, Mãe de Deus. A Igreja sempre acreditou na Virgem Maria como Mãe de Deus. Porém, foi necessário proclamar esse dogma no ano de 431 depois de Cristo, ou seja, 431 anos depois de Cristo, mais de 100 anos depois que começou a Igreja Imperial, política romana. E ele disse que foi criada esse dogma de que Maria era Mãe de Deus. E ele diz aqui, por conta de uma heresia que defendia o papel de Maria como mãe somente no papel humano de Cristo. E é o que a Bíblia diz, ela cooperou apenas no aspecto humano, ela só foi apenas mãe de Jesus Cristo. Ela não foi a mãe de Jesus como Deus eterno que criou a ela própria e o mundo, né? Mas é o fato que Melo diz, que é uma heresia acreditar que Maria foi apenas mãe do Jesus humano. E ele continua. E a Igreja crê o quê? A Igreja Católica crê que Maria, sendo a mãe de Cristo, é mãe tanto na sua humanidade quanto na sua divindade, que ela é mãe dele como homem e como Deus, porque Jesus é uma só pessoa. O que ele está dizendo aqui é claramente que Maria é uma deusa, e se ela é mãe de Deus, ela é uma deusa também. Então vamos deixar o Padre de Melo para lá. Fica provado que ele é um idólatra, que ele constituiu um outro Deus. Ele criou uma mãe de Deus, que a Igreja Católica chama de Theotokos. Deus, mãe de Deus. A Bíblia não parte diz que ela é mãe de Deus. Em nenhuma parte a Bíblia manda guardar dia reservado a Maria, fazer oração para ela. A Ave Maria é uma superstição criada por essa igreja pagã, criada no tempo de Constantino. Então, o que é idolatria? A Igreja Católica diz que ela não idolatra os santos. Quando a Bíblia diz, adore a Deus. Ela tenta fazer uma diferença entre venerar e adorar. Em nenhuma parte a Bíblia manda venerar homens. Venerar e adorar é a mesma coisa. A adoração deve ser só prestado a quem tem os atributos divinos, a alguém que não é limitado por nada, só se aplica a Deus. Por isso, toda a Bíblia, quando os homens tentaram adorar anjos, eles disseram adora a Deus. Jesus Cristo diz adora a Deus. E nós vamos ver nessa mensagem, a nossa tese é mostrar
o conceito de idolatria e de ídolo, que é a idolatria, que é ídolo. Mostrar por que a idolatria é o pecado mais grave e nojento para Deus. É o pecado mais asqueroso. É o pecado mais grave e, de acordo com a Bíblia, é o pecado que mais digno da punição mais severa de Deus. A idolatria é uma traição a Deus, é chamada de um adultério a Deus. Nós vamos mostrar a razão da estreita ligação entre a idolatria e a imoralidade sexual e a cobiça avarenta por dinheiro e bens. Ou seja, a idolatria ela vem casada com outros pecados terríveis. O idólatra ele terminará por descer na vala que o puxa para toda espécie de mal. Esse pecado ele viola a base de toda a fé, tanto de Israel no Velho Testamento quanto da igreja no Novo Testamento. No Shema judaico, Deus diz para Israel: ouve Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. E outra base da fé, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, é os 10 mandamentos, que começam dizendo: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura. Portanto, a idolatria é tão grave, é tão gravíssima, que qualquer grupo religioso que pratique idolatria, para Deus é blasfemo, é nojento. A Bíblia mostra o nojo, o asco que Deus tem para com quem pratica idolatria, para quem transforma anjos em seres, anjos e homens e mulheres, seres para serem venerados, para terem dia de guarda, para serem padroeiros. Deus tem verdadeiro nojo. Nós vamos ver isso na Bíblia. Então Deus diz, inclusive, que a idolatria leva à imoralidade sexual, que a idolatria ela se constitui de uma rebelião contra Deus. O homem não quer adorar o verdadeiro Deus, então ele substitui por deuses humanos. E nós vamos ver porque a avareza ou cobiça material, ou amor ao dinheiro, se constitui um substituto ou idolatria para Deus. Nós vamos ver porque Deus diz que os ídolos são burros, e quem adora ídolo é burro também. Deus debocha, Deus ridiculariza, Deus não só tem nojo, Deus não só reserva o pior julgamento, o pior lugar do inferno para a idólatra, como ele disse: quem faz isso não pensa direito, é tolo. Deus ridiculariza. Nós vamos ver isso aqui na Bíblia. Então, vamos deixar que a Bíblia fale. Deus começa os 10 mandamentos, que são a base da verdadeira fé em Deus, fazendo os 2 primeiros mandamentos sendo contra a idolatria. Porque da idolatria vão surgir todos os outros pecados. O idólatra, ele se tornará escravo de toda espécie de coisa ruim. E olha aqui que Deus diz em Êxodo 21 a 6. Então falou Deus todas as palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Ele, primeiro mandamento, que foi falsificado pela Igreja Católica, o primeiro e segundo mandamento, de uma maneira perversa, para enganar os católicos do mundo inteiro. Ela criou um catecismo onde os 2 primeiros mandamentos são fraudados.
em lugar do primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, ela botou lá, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É uma fraude, é um estelionato, é o pior estelionato da Igreja Católica, que leva os católicos a cometer o pecado que mais é nojento para Deus, é mais asqueroso, ele tem mais nojo, e que ele castiga com o pior dos castigos, o próprio inferno. Então o primeiro mandamento não é amar o Senhor Deus do teu coração, toda a tua alma. Na verdade, isso aí resume toda a lei. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. E o segundo, não é amar o próximo como a si mesmo. Esse reúne, esse mandamento aí resume a segunda tábua da lei. Os mandamentos de não matar, não roubar, não cobiçar. O segundo mandamento é bem claro. O segundo mandamento é uma aplicação do outro, de não ter outros deuses. Então o segundo mandamento vai mostrar o que é ter outros deuses. Diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Aqui a tradução eufemiza, diminui o impacto, dizendo que Deus, eu sou ciumento. Se você tem mais esculturas, se você tem dia de guarda, você tem padroeiro, você está traindo Deus. E o ciumento aqui tem a implicação de um marido traído que vai se vingar. Um marido traído, que a Bíblia diz que não terá pena, matará. Então a idolatria é um pecado mortal. Lembra que a Igreja Católica inventou 7 pecados mortais? Ela não botou o principal, que é a idolatria. Ou seja, a Igreja Católica é uma grande farsa que engana pelo menos 1 bilhão de católicos espalhados pelo mundo. Então diz aqui: não farás para ti imagem de esculturas, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, que é prestar culto, devoção. Aí Deus diz: porque eu, o Senhor teu Deus, Deus ciumento, que eu visito, castigo a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Por que é que Deus tem nojo do idólatra? Porque o idólatra odeia ele, é rebelde contra ele, não o aceita como Deus, então cria falsos deuses. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então você já tira por aí a seriedade, a terrível seriedade e gravidade do pecado da idolatria. Quando Deus faz isso, antes do povo entrar na terra de Canaã, e quando ele está para entrar, Deus repete o mandamento. Ele diz: não farás para ti mais escultura, nem semelhança alguma. Deuteronômio 5, de 8 a 10. Não farás para ti mais escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra. Por que não fazer figura ou imagem de Deus? Porque ninguém nunca viu Deus. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Foi Jesus Cristo que o revelou. Mas nós não temos nenhuma fotografia de Jesus. Então, todas as imagens de Deus o diminuem, são zombarias dele. A Igreja Católica mandou Rafael pintar na Capela Sistina a Trindade, Deus o Pai, um velho barbudo de barba branca, o Espírito Santo, Jesus e Maria. Agora, Deus é um velho. A velhice significa fraqueza, falência da força de órgãos.
Por que Deus proibiu fazer imagens dele? Porque a imagem não adora a Deus, debocha de Deus. Por que nas nossas igrejas não tem imagem de Jesus Cristo? Você vê os filmes sobre Jesus Cristo, cada um é um ator diferente. Tem ator negro, tem ator ruivo, tem ator de tudo quanto é jeito. As imagens de Jesus Cristo, a do coração de Jesus é um galego de olho azul da barba amarela. Jesus era judeu, da pele morena, do cabelo preto e do nariz de papagaio, como diz aqui. Então Jesus não era aquele galego bonito, não. A Bíblia diz que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu gosto muito de PowerPoint, de slides, e estudando melhor esse texto, eu não vou botar mais nenhuma figura que retrate Jesus Cristo, pelo menos a face dele, porque eu vou estar incorrendo em idolatria. Não faça imagem, não tenha, não compre, não venda. E aqui você vai ver na Bíblia que o que eu tenho que fazer com a imagem é quebrar. Se é de papel, é queimar, é destruir. Então diz, não te encurvarás a elas, não as servirás. Esse serviço aqui é prestar culto, veneração, como a Igreja Católica diz que presta. Ele diz, porque Deus repete em Deuteronômio, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, sou Deus ciumento, que castiga a iniquidade nos pais e nos filhos daqueles que lhe odeiam. Em Êxodo 34 ele repete novamente, porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é ciumento, e repete, é um Deus ciumento. Então você percebe, eu tenho pena dos católicos, porque eles são sinceros. Eles vão adorar Padre Cícero no Juazeiro, eles vão para Aparecida adorar a Virgem Maria, e a Igreja Católica engana eles, dizendo que é venerar. Não, é adoração mesmo. Eles estão praticando um ato odioso a Deus. Eu vi um artigo intitulado Maria Chora. Maria chorava se ela visse como os homens têm trocado o verdadeiro Salvador Jesus por ela. Então, pela Bíblia, a idolatria é a expressão máxima de traição e infidelidade a Deus. É adultério espiritual. Por isso, a ela, a idolatria, essa expressão máxima de traição e infidelidade a Deus, de rebeldia contra Deus, a ela está destinada os castigos mais severos da parte de Deus. Em Levíticos 26, 27 a 33 diz: e se com isso não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente para comigo, também eu para convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque comereis a carne de vossos filhos e comereis a carne de vossas filhas? Porque nos cercos, quando os pagãos cercavam Jerusalém, para impedir que entrasse água e comida, quando a comida acabava, teve casa de mãe que matava os filhos para comer a carne. Porque comereis a carne de vossos filhos e comereis a carne de vossas filhas, e destruirei os vossos altos, porque a idolatria é feita em altares, em altos. E desfarei as vossas imagens, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós, eu não vou aguentar muito tempo essa traição e infidelidade de vocês. Diz mais, e estou dizendo isso para o povo de Israel, e isso se aplica a qualquer idólatra em qualquer época. E reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. Todo aquele culto idólatra
Ele diz aqui: assolarei a terra, e se espantaram disso os vossos inimigos que nela moraram. Espantar-vos-ei, espalhar-vos entre as nações, e desembanharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas... Então, Deus cumpriu. O povo de Israel, a maior fraqueza dele era a adoração dos ídolos, até porque os ídolos pagãos, eles eram cultuados junto com prostitutas cultuais e prostitutos cultuais, e muitas vezes havia até orgias sexuais. Por isso havia uma atração muito grande do povo de Israel para as festas, as romarias, os dias dos padroeiros pagãos, porque rolava muito vinho, rolava muita fornicação, muito adultério, muita sacerdotisa que vendia o corpo para que o dinheiro fosse para o templo. Então Deus avisou: se vocês entrarem na idolatria, o resultado vai ser isso. Ele disse isso em Levíticos, em Números 33 a 50 e 56, e falou o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes, isso aqui é antes deles entrarem na terra prometida: quando houveres passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós, que eram os pagãos com suas idolatrias, e destruireis todas as suas pinturas. O que é que deve ser feito com as pinturas de fotos? Naquela época tinha foto, tinha pintura. O que é que tem que fazer com as pinturas de fotos de idolatria religiosa? E destruireis todas as pinturas. Também destruirei todas as imagens de fundição, as estátuas, e desfarei todos os seus altos, todos os seus altares, e tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado essa terra para possuí-la, e por sorte herdareis a terra segundo as vossas famílias. Então ele vai dizendo, mas, olha que Deus adverte a ele, mas se não lançar de fora os moradores da terra diante de vós, então os que deixar ficar serão por espinho nos vossos olhos e por aguilhão nas vossas virilhas. Ou seja, esses pagãos iam levá-los à idolatria. Em Deuteronômio 16 e 28, ele disse: porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais passaste, e viste as suas abominações e os seus ídolos, o pau e a pedra e o ouro entre eles. Eles adoravam ídolos de pau, de pedra. Ele diz: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie do Senhor, seja infiel ao vosso Deus, para que vá servir aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel. Esse é o resultado da idolatria: veneno e fel. E aconteça alguém ouvindo as palavras dessa maldição, ou seja, termine maldição, se abençoe o seu coração dizendo, ou seja, idólatra, se engana, pensando que suas romarias, suas padroagens, seus textos, suas novenas, ele vai ser abençoado. Diz: terei paz, ainda que ande conforme o parecer de meu coração, para acrescentar a sede à bebedeira. Aqui ele diz: o Senhor não lhe quererá perdoar, mas fumegará a ira do Senhor e o seu zelo, o seu ciúme contra esse homem. Toda maldição escrita neste livro pousará sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu, e o Senhor o separará para mal de toda a tribo de Israel, conforme todas as maldições da aliança escrita no livro dessa lei. Então você está vendo? Idolatria não é brincadeira, não. Por isso, quando o Hélio se converteu, ele quebrou e queimou tudo quanto era idolatria que ele tinha. Ele saiu de debaixo da maldição. É interessante que no Velho Testamento a Bíblia avaliava os reis
a longa lista de reis, em 1º Reis e 2º Reis, os reis eram avaliados como bons ou maus, dependendo se eram idólatras ou não. Os reis que pendiam para os ídolos eram amaldiçoados e fracassavam no seu reinado. Portanto, você diz, mas isso era no Velho Testamento. No Novo Testamento não é diferente, não. O julgamento de Deus contra a idolatria na época da igreja é espalhado em todo o Novo Testamento. Em Atos 7, 41 e 43, relembra a desgraça que trouxe o bezerro de ouro. Em Atos 7, 41 a 43, diz, dizendo Arão, descrevendo o que aconteceu quando Moisés foi receber a lei. Fazem-nos deuses que vão adiante de nós, porque esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que iria acontecer. E naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos, ou seja, um ídolo, uma estátua feita pela obra das mãos do homem. Aqui diz, mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército dos céus, tipo astrologia, como está escrito no livro dos profetas. Porventura, me ofereceste vítimas e sacrifício no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes, tomaste o tabernáculo de Moloque, que era um ídolo, e a estrela do vosso Deus Refã, figura que vós fizestes para adorar. Figuras que eles fizeram para adorar. Em Atos 17, então diz, porque tem determinado um dia que com justiça é de julgar o mundo. Mas Romanos 1, 18 a 23, Paulo é bem claro, que a ira de Deus é principalmente contra o idólatra, porque todo pecador é antes de tudo um idólatra. Ele diz, porque do céu se manifesta a ira de Deus contra a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, tipo inventando, fazendo diferença entre adorar e venerar, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. E Deus disse, vai abandoná-los à maldição. Em 1 Coríntios 5, 10 a 13, Paulo diz, ainda que não inteiramente com os fornicadores desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, ou fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente. Paulo está dizendo, se afaste do idólatra, não queira negócio com o idólatra. Ele não é fiel nem a Deus, por que seria fiel a você? 1 Coríntios 6, 9 a 19 diz, não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus. Quem é que não vai para o céu? Quem é que vai para o inferno? Ele vai dizer, não é eles, não se engane, dizendo que não vai para o céu, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, na verdade, lá em cima. Depois o fornicador diz, os idólatras, nem os adúlteros. Você lembra que a idolatria está ligada à imoralidade sexual? O brasileiro é conhecido como um dos povos mais imorais lá fora, porque a Igreja Católica tirou a Bíblia da mão dos brasileiros e colocou um catecismo que escondia o mandamento de não ter outros deuses e não fazer mais de idolatria.
Então, o Brasil é uma nação idólatra. E por isso é uma nação cheia de imoralidade, cheia de maldição. E tem melhorado mais um pouquinho quando as pessoas abandonam os ídolos, se convertem e passam a adorar somente a Jesus Cristo. 1 Coríntios 10, 5 a 8 até o 22, diz aqui: mas Deus não se agradou da maior parte deles, do povo de Israel no deserto. Por isso foram prostrados ou morreram no deserto. Ele diz aqui: por isso não vos façais idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer, a beber, e levantou-se para se divertir com a imoralidade sexual. E ele diz: e não forniquemos, praticamos sexo fora do casamento, como alguns deles fornicaram e caíram no dia 23.000. Em Gálatas 5, 19 e 21, o apóstolo Paulo diz que a idolatria faz parte das obras do cão, da carne, aquelas obras daqueles que não herdarão o reino de Deus. Ele diz: porque as obras da carne são manifestas. Então ele diz: adultério, fornicação, idolatria, lascívia, idolatria, feitiçaria. São os primeiros pecados mais graves. E ele termina dizendo: não herdarão o reino de Deus. Em Efésios 5, 5 a 6 diz: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém nos engane com palavras vãs, porque por estas coisas, ou seja, a idolatria, lá fala de várias coisas, mas estou citando: a idolatria tem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O idólatra não é um convertido. Em Colossenses 3, 5 a 6, o apóstolo Paulo diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, e mate a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então ele manda matar a idolatria na nossa vida. Em 1 Pedro 4, 3 a 5, ele diz: porque não basta que no tempo passado, ou seja, quando você era descrente, tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos pagãos, andando em dissolução, concupiscências, embriaguez, glutonarias, e aqui abomináveis idolatrias. Então você percebe que em todas as listas de pecados infernais, mortais, a idolatria parece ser a mais grave. Quando você chega no livro de Apocalipse, começa falando de uma igreja que será campeã na idolatria. Em Apocalipse 2, 20 a 23, essa aqui é comparada à criação da igreja católica, a Jezabel espiritual, porque Jezabel era uma rainha pagã fenícia, feiticeira idólatra, que casou com Acabe e misturou o culto a Jeová com o culto a Baal. E aqui Deus revela, Jesus Cristo revela, que ia existir uma igreja que seria assim, olha que é dito. Apocalipse 2, 20 a 23. Mais algumas coisas que eu conto aqui, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ou seja, que traga novas revelações, a igreja católica cria novas doutrinas, inclusive o dogma de que Maria é mãe de Deus, depois do dogma que ela foi assunta ao céu sem passar pela corrupção da morte. Ele já indiretamente ensina que Maria é uma deusa e que deve ser adorada. Só falta eles tirar o dogma: Maria não é só mãe de Deus, mas é deusa. Então ele diz aqui: mais algumas coisas que eu conto aqui, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação e não se arrependeu. Então você nota que a Igreja Católica, que nasceu em 331, ela já tem muitos séculos.
A igreja velha que não se arrepende, ela se torna pior na idolatria cada vez mais. Ela não se arrepende da sua infidelidade e adultério espiritual. Em Apocalipse 19, 14, 9, diz: E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também esse receberá o vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da ira. Ou seja, no reino do anticristo a idolatria será grande, a imagem da besta, que vai se apresentar como Cristo. Em Apocalipse 16, 22 diz: E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoraram a sua imagem. Idólatras. Apocalipse 19, 20. Quando o anticristo vai ser preso. E a besta, o anticristo, a besta foi presa, e com ela o falso profeta que tinha diante dela feito sinais ou milagres, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Que no final dos tempos serão, a Bíblia diz que o diabo levantará muitos fazedores de milagres, e o anticristo, que vai aparecer como um falso Cristo, vai fazer muitos milagres, e muitos vão adorar ela, já estão acostumados a adorar ídolos, né? E Apocalipse 21 e 8 mostra o destino final dos idólatras. Diz aqui: Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicídios, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Esse é o destino final do idólatra, que não se arrepende. O lago de fogo, o inferno. Em Apocalipse 22, 14 a 15, mostra quem vai ficar fora do céu. Diz: Bem-aventurados, abençoados ou benditos aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, que é a cidade celestial. Mas ficarão de fora quem? Os cães. Cães são os falsos mestres, os feiticeiros e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira, fora do céu. 21 e 8 diz que eles vão para o lago de fogo eterno, e o 22 diz que eles perderão a bênção do céu. Então, deixa eu ver o nosso tempo aqui. Nós vamos ter que partir para uma conclusão. O que nós temos aprendido até agora? E por que é que Deus trata com tanta severidade os idólatras? Qual é o fundamento do julgamento de Deus para a idolatria? A Bíblia diz que Deus é um Deus ciumento, ciúme de Deus. Deus é um Deus ciumento. Ele disse: servirá ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E se você me trair, a sentença é sua morte, e o inferno depois. E nós vemos isso nos textos que nós lemos. Deus está dizendo: não adore nenhum outro Deus, não sirva, não tenha padroeiros, não faça imagens, porque eu sou um marido ciumento. É uma metáfora de Deus como marido. A Bíblia tem 2 metáforas para Deus como um Deus ciumento: como marido e como rei. Como marido é aquele que faz tudo pela esposa, mas espera no mínimo que ela lhe seja fiel. Especialmente na antiguidade, quando a mulher era infiel, ela pagava com a vida. E Deus diz: eu sou do mesmo jeito. Eu sou do mesmo jeito. Se você me trair,
você vai receber todas as maldições, finalmente, nessa vida a morte e na outra, você fica fora do céu e vai mergulhar eternamente no inferno. É a metáfora de Deus como marido. Mas tem uma metáfora dele no sentido político, como rei. Um rei que cuida do seu povo. E esse rei se sente traído quando alguém abandona ele e vai servir a outros povos. E Israel várias vezes fez isso. Em lugar de confiar em Deus nos apertos, iria fazer aliança com os pagãos, com o Egito, que lá no profeta Isaías chama de cana quebrada. Uma cana quebrada, se você se apoiar nela, aquela cana entra em você e fere e pode até lhe matar. Então, a idolatria é uma traição a Deus como o marido e uma traição a Deus como rei. É confiar numa cana quebrada. Então, o sonho de Deus é baseado no seu amor por aqueles que ele redimiu a grande custo. Motivação de que o julgamento é severo. Nós vemos os textos em que o Senhor Deus zeloso, ciumento e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Ele diz que o idólatra é inimigo dele. E é interessante que uma maneira de Deus tentar fazer com que uma pessoa desperte para a loucura que é adorar, venerar, rezar, fazer texto, novena, para qualquer coisa a não ser o próprio Deus, ele chama os ídolos de impotentes, inúteis, vãos, enganadores. Em Salmo 115, 4 a 5, ele diz: os ídolos dos pagãos são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam; olhos têm, mas não veem; tem ouvidos, mas não ouvem; narizes têm, mas não cheiram; tem mãos, mas não apalpam; pés têm, mas não andam; nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como também os que neles confiam. Então o ídolo é uma coisa morta, parada, inútil. E ele diz que o idólatra também vai terminar assim, parado, morto, inútil. No Salmo 135, 15, 18, ele diz: os ídolos dos gentios ou dos pagãos são prata e ouro, obra da mão dos homens. Ele vai falar novamente: tem boca e não fala, olhos e tal. E novamente diz: o idólatra vai se tornar semelhante a eles, inútil. O profeta Elias, ele diz: e sucedeu que ao meio-dia Elias zombava dos profetas de Baal. Eles chamaram em altas vozes, porque Baal é um Deus que esteja dormindo e despertará. A oração de Isaías é muito forte. Ezequias. Isaías também. Em Isaías 13, 37, 17 a 20 diz: inclina ao Senhor o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e vê e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que o rei da Síria, os reis da Síria assolaram todas as nações de suas terras e lançaram fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mão de homens, madeira e pedra, por isso que os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos da mão de Senaqueribe, o pagão, e assim saberão todos os reis que só tu és o Senhor. E Deus fez isso.
Abacuque, no capítulo 2, e todos os profetas, eles zombavam dos idólatras e dos seus ídolos. Abacuque diz: quem aproveita a imagem de escultura depois que a esculpiu o seu artífice? Ela é uma imagem de fundição que ensina mentira. Para quem a formou, confia na sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau: acorda, e a pedra desperta, ou seja, faz novena, reza para a imagem. Pode nos ensinar? Eis que está coberta de ouro, de prata, mas dentro dela não tem espírito algum. Jeremias diz: porventura há entre as vaidades dos pagãos alguém que faça chover? Ou seja, os ídolos? Ou podem os céus dar chuva? Não és tu, Senhor, o nosso Deus? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. O Jeremias continua no capítulo 10, 3 a 4, porque os costumes dos povos pagãos são vaidade, não vale nada. E ele descreve como é que eles fazem o ídolo: pois corta-se no bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado, com prata, com ouro é enfeita, com pregos e com martelo firme, para que não se mova. Então ele está zombando. Em Isaías 44, 9, há uma descrição da idiotice, da tolice que é seguir um ídolo. Todos os artistas de imagem, isso aqui Isaías 44, 9 a 20, todos os artistas de imagem e escultura são vaidades, são nada. E as suas coisas mais desejáveis são de nenhum preço, não valem nada. E as suas próprias testemunhas nada veem nem entendem, para que sejam envergonhadas. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, uma estátua, que não é de nenhum empréstimo? Ele está dizendo aqui que a imagem de escultura não é de nenhum empréstimo, não vale nada. Eis que todos os seus companheiros ficarão confundidos, só causa confusão, pois os mesmos artífices não passam de homem. Ajuntam-se todos, levantem-se. Então é longo o texto onde ele ridiculariza a idolatria. Portanto, em toda a Bíblia, adorar ídolos é ao mesmo tempo um erro fatal e uma vaidade tola. A ela, a idolatria e ao idólatra, Deus reserva nojo e desprezo totais. E ele faz isso usando vários termos. Diz que os ídolos são nada, são impuros. Ezequiel diz que são coisas fracas, sem valor, aquilo que não tem substância, um completo vazio. Então, por isso que a Bíblia manda resistir, acima de tudo, o pecado da idolatria. Os pagãos pressionam para que nós nos tornemos idólatras. O Daniel e seus 3 amigos, quando estavam na Babilônia, foram pressionados, especialmente seus 3 amigos, a adorarem o ídolo ou fossem para o fogo. Porém, Misael, Ananias e Azarias preferiram ir para a fornalha do que adorarem a uma estátua. Então, a idolatria também é um vício terrível, porque a escravidão satânica é muito difícil de ser abandonada. Por isso que em Tessalonicenses é mostrado que quem se converte abandona os ídolos. Seria bom que nós tivéssemos mais tempo para continuar, mas eu creio que já deu para mostrar aqui que a idolatria é algo absolutamente terrível. Os teólogos do século XX, eles definem idolatria como trocar aquilo que é absoluto, que é perfeito, por aquilo que é contingente e imperfeito. Deus é absoluto, Deus é perfeito. Em lugar de você adorar Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, você vai para Maria.
que a Bíblia não diz que ela é onipotente, onisciente, onipresente. As orações feitas a Maria, ela não escuta, porque ela precisaria ser Deus para escutar orações que são feitas no mundo todo. Os santos católicos que morreram não tem como escutar essas orações, porque eles teriam que ser Deus para poder escutar. Então o ídolo é algo irracional, insano. Tem um teólogo, ele é até liberal, mas aqui ele dá uma contribuição interessante. Reino de Níbal, ele diz que a idolatria ocorre quando transformamos alguma vitalidade contingente e relativa ao princípio incondicional do sentido. Ou seja, ele está definindo não apenas idolatria como o próprio pecado em tais termos, mas é o pecado como uma imaginação vã, pela qual os homens escondem o seu caráter condicionado, contingente e dependente de sua existência, e procura dar-lhe aparência de realidade incondicionada. Então o pecado de idolatria consiste em dar um valor tão alto ao que efetivamente substitui a Deus, em algum sentido, de forma irracional. Tanto a força quanto a fraqueza dessa visão de idolatria reside em ela ser algo irracional. Então, a idolatria, ela é extremamente sedutora, atraente, porque as pessoas vão procurar o ídolo, e quem vai lá, por exemplo, para o Canindé, ele vai atrás de encontrar bênção, respostas imediatas, tanto que lá tem mão, tem pés de madeira. Ou seja, se iludem querendo bênçãos imediatas de alguém que realmente não pode dar. É uma violação das mais terríveis da lei. É considerado uma aberração, uma abominação, uma ilegalidade, uma impureza, algo nojento, a ausência de amor não apenas a Deus, mas a lei de Deus, a palavra de Deus. Por isso que pelo menos 2 vezes no Novo Testamento o crente é mandado fugir da idolatria. Porque a idolatria é muito mais do que uma imagem de escultura. A idolatria é algo que eu coloco no lugar de Deus. Algo que eu acho que vai me dar o que Deus não pode me dar. Então toda vez que eu substituo Deus por qualquer coisa, eu me torno idólatra. Eu me torno um infiel. Eu ajo de forma irracional, de forma aberrante. Eu troco aquele que é o perfeito, que é o absoluto, que é o divino, pelo humano, que é imperfeito, que é caído. Portanto, a lição fica: amemos a Deus. Ele diz que aqueles que o amam obedecem seus mandamentos e nada lhes falta. Ele mostra a diferença entre os que realmente cultuam a Deus e aqueles que não servem a Deus. Lembra que o idólatra, Deus diz que é o inimigo dele, é um rebelde, comete a pior das infidelidades. Mas aquele que ama a Deus, ele se apega a Deus. Esse Deus que é triuno, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. E que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Nem desse santo intercede por nós, nem Maria intercede por nós, somente Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele mesmo diz claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A idolatria é tão irracional que a pessoa não entende uma coisa que é tão clara. Você não vai para Jesus através de Maria, através de anjos, de santos, não. É por mim, só vai ao Pai se for por mim.
Por isso que é tratado na Bíblia como uma irracionalidade, como algo tolo, como uma burrice. Se você ainda tem ídolos, faça o que a Bíblia diz: quebre, queime, abandone, se volte somente para Deus, ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. Se entregue a Jesus Cristo como aquele que morreu na cruz por você, somente Ele pagou seus pecados. A Bíblia diz que somente o sangue de Jesus é que nos purifica do nosso pecado. Somente o sangue de Jesus Cristo é suficiente para salvar. Creia em Jesus Cristo, se entregue a Jesus Cristo, e você verá a diferença entre servir a Deus em espírito e em verdade, adorar a Deus em espírito e em verdade, e adorar a Deus blasfemamente através de ídolos ou de idolatria. Que Deus nos abençoe. Boa noite.